Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a este canal. É uma alegria ter você aqui comigo nesta jornada. Mais um dia vencido para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Até aqui, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem renovado as nossas forças todas as manhãs. Eu celebro a Deus a tua vida, mulher, a tua vida que permanece. Você, mulher, que mesmo diante aos desafios, tem entendido a importância de se colocar neste lugar. Você, mulher, que mesmo diante das tempestades, tem sido sensível à voz do Espírito Santo, tem se colocado neste lugar de quebrantamento, neste lugar de cura de raízes, neste lugar de exposição das raízes, um lugar que muitas das vezes é dolorido, é desafiador, é um lugar onde precisamos ser vulneráveis, aonde precisamos nos despir de toda a nossa armadura, aonde nós precisamos nos despir de toda a aparência de mulher forte, aonde nós precisamos moer o orgulho, deixar o nosso coração quebrantado e reconhecer que precisamos do Senhor. Esta jornada, ela é somente para a mulher que entendeu que não pode mais viver da maneira que está vivendo. Da mulher que olhou para a sua vida, olhou para a sua árvore infrutífera, olhou para os anos que já se passaram e ela continua estagnada no mesmo lugar sem frutos. Para a mulher que olhou e disse assim: eu não quero mais viver assim. Ela olhou e entendeu: ei, existe algo de errado porque não é essa vida que Deus deseja que eu viva. E eu acredito de verdade que se você, mulher, está aqui nesta jornada comigo desde o primeiro dia, o Senhor já tem feito coisas extraordinárias na tua vida. O Senhor já tem feito coisas maravilhosas na tua vida. O Senhor já tem trazido clareza para você de coisas que estavam impedindo você de frutificar. Amada, esse lugar é um lugar, sim, de dor, é um lugar de choro, é um lugar de quebrantamento, mas é um lugar de consolo do Espírito Santo. É um lugar de abraço, é um lugar de proteção na presença do Pai. É um lugar onde o Senhor nos chama e diz: ei, tá doendo, mas eu sou o bálsamo. Tá doendo, mas eu tô aqui. Tá doendo, mas vai passar. Tá doendo, mas é necessário. Tá doendo, mas faz parte do processo. Amiga, neste lugar a cura, neste lugar há renovo, há restauração. E você, mulher, que há tanto tempo tem deixado de produzir frutos, assim como aquela árvore de Lucas 13, que estava há mais de 3 anos plantada num lugar frutífero, num lugar próspero, porém ela não frutificava. Porque ela se comparava, porque ela se inferiorizava, porque talvez não se via capaz, porque se via diferente. O Senhor está dizendo para você: ei, eu sou o jardineiro, estou aqui para adubar as tuas raízes, para cuidar das tuas raízes, para tirar o fungo, tirar a bactéria, tirar tudo aquilo que tem destruído você, para nutrir as tuas raízes, para colocar ao redor da sua árvore uma nova terra, uma terra adubada, cheia dos nutrientes necessários para que você volte a frutificar. Eu sou o jardineiro que olha para você e começo a parar, a podar tudo aquilo que está impedindo você de frutificar, que já não faz mais sentido para a tua vida. Eu quero dizer para você, esse vídeo ele não chegou até você por acaso. Ele não chegou até você por um engano. O Espírito Santo do Senhor direcionou esse vídeo até você.
Porque o Senhor usa o algoritmo ao favor dele. Não é porque sou eu, porque se você olhar aqui o canal, amiga, ele não tem muitos inscritos, ele não tem muitas visualizações a ponto de ser recomendado para tantas pessoas. Mas existe alguém por trás desse canal, que não sou eu. Existe alguém que me deu uma ordem para estar aqui. Existe alguém que disse para mim assim, ó, ei filha, te quero no YouTube. Ei filha, apenas obedeça a minha ordem. Não te preocupe com nada, não te preocupe com estratégias, não te preocupe com isso, porque sou eu que vou levar a mensagem para quem precisa ouvir. E a única coisa que todos os dias eu tenho feito é me colocar aqui neste lugar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, ó Deus. E ao postar esse vídeo, eu digo: Deus, que ele seja levado para quem precisa ouvir esta mensagem. Amada, eu quero dizer para você: o Senhor tem algo na tua vida, o Senhor deseja tratar você, curar as tuas raízes. Ele está dizendo: chega de viver desta mesma maneira. Chegou o momento de você voltar a frutificar. Então, se você está aqui, se esse é o primeiro vídeo, assista esse vídeo. E depois, minha amiga, tome a decisão, decida viver esta jornada. Adquira o seu devocional Mulheres Enraizadas em PDF, físico, enfim, no Kindle. Não sei como. Laura, não tenho como, não tem problema, não tem problema. Vai lá, começa a assistir o vídeo. Ajuda teu devocional, mas se você não tiver, não vai me impedir, você vai ter resultado do mesmo jeito. O Senhor vai falar com você do mesmo jeito. Pega papel, caneta, tua Bíblia, anota, mas tome a decisão. Decisão de todos os dias, seja de manhã, seja à noite, seja na hora do almoço, em algum momento do seu dia, mas tome a decisão de viver esta jornada. Tome a decisão de viver este propósito. Não porque sou eu, amada, porque de mim você não vai ter nada, eu não tenho nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou cheia de falha, igual você. Eu também tenho raízes feridas, eu também tenho motivações que precisam ser aparadas. O Senhor está me tratando assim como está tratando você durante esse devocional. Mas eu preciso te dizer que se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está te chamando para este lugar de cura das tuas raízes. Então venha para este lugar. Não demore. Para de ficar dizendo não. Para de querer achar o momento perfeito. Quem sabe você está aqui assistindo um, outro, tudo pingado. Um dia você assiste um, outro dia você assiste o outro, do dia você lembra, daqui a pouco você volta. Amiga, decida. Não espere existir o momento perfeito, porque o momento perfeito ele não existe. Nós fazemos o momento perfeito, somos nós que decidimos o que vamos fazer e como vamos fazer. Decida viver esta jornada. Decida não parar no meio do caminho. Mas seja persistente. Persista, peça, Espírito Santo, me dá força, me dá graça, me dá entendimento, me dá sabedoria. Mas que eu venha realmente permanecer firme nesse propósito. Amém? Não estava no meu script falar tudo isso. Mas quem manda aqui é o Espírito Santo. E se eu falei isso, talvez é porque você precisava ouvir. Veio do coração do Senhor para você hoje. E amiga, eu quero já te convidar a nós orarmos e entregarmos ao Senhor este momento. Hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre alguém que nos acompanha nesta jornada, que é o Espírito Santo.
O título de hoje diz Bem Acompanhado. Uau! E quando eu li que falava sobre o Espírito Santo, eu entendi exatamente o porquê desse título. Porque realmente quem anda com o Espírito Santo de Deus está bem acompanhado. E para estarmos bem acompanhada nesse dia de hoje, assim como todos os outros dias, vamos orar ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo realmente faça-se presente mais uma vez conosco. Então, que você possa fechar os seus olhos onde você está e falar com o Senhor neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor. Deus, mais um dia na Tua presença, mais um dia, Pai, de devocional, Senhor. Mais um dia, Pai, sendo alimentadas, ó Deus, pela Tua palavra. Mais um dia, Pai, que o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Deus, eu quero Te louvar por cada uma destas mulheres que estão firmes neste propósito, Pai. Que permanecem, Senhor, mesmo diante os desafios. Que permanecem mesmo diante as adversidades da vida. Que se colocam na Tua presença, Senhor. Que não abrem mão, ó Pai, deste lugar secreto, deste lugar de intimidade, Deus. Se quebrantam, que moem o orgulho, Pai. E que se colocam, Senhor, neste lugar e que abrem o seu coração para receber a Tua palavra. Deus, eu quero Te pedir, Senhor, alcança, Pai, aquela mulher, Senhor, que parou no meio do caminho. Desperta ela agora, Pai. Que ela volte, Senhor, para este lugar. Porque eu acredito, Senhor, que o Senhor tem uma palavra para o coração dela. Deus, e que esse vídeo, os demais vídeos desta jornada chegue, Pai, aos corações certos, os corações disponíveis para ouvir a Tua palavra. Deus, eu quero Te pedir que o Teu doce Espírito Santo venha entrar agora na casa de cada uma dessas mulheres. Aonde ela estiver agora, se ela está no ônibus, no carro, em casa, no trabalho, almoçando, limpando a casa, eu não sei, Senhor, onde ela se encontra, nem o que ela está fazendo. Mas eu sei, Pai, que o Senhor a encontrou, Deus. E que ela sinta agora a presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai, falar com ela através desse devocional. Eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Usa-me, Senhor. Usa-me, ó Deus, como Teu instrumento, Pai. Pai, eu não sou nada sem Ti, Deus. Mas que neste momento, Pai, eu diminua e que o Senhor cresça. Que tudo, Deus, que eu falar aqui, Pai, não venha a ser de mim, mas do Senhor, através de mim. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu tomo a minha água, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 16 ao versículo 18. Aleluia. Oh Deus, Tu és tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso. Você tem noção? Sério. Tem horas que eu paro e falo, meu Deus, como é bom Te servir. Como é bom Te servir, Senhor. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo. Sabe, amiga, aquele momento que você está em casa, você está lavando a sua louça, você está arrumando a casa, sabe, naqueles momentos mais ordinários da sua vida, naquele momento em que não existe fama, não existe palco, não existe aplausos, não existe reconhecimento do mundo, não existe beleza aos olhos do mundo, aquele momento que você às vezes está descabelada, com a roupa manchada de que boa, sem maquiagem, naquele momento em que você está ali, você começa a louvar o Senhor e você sente a presença do Espírito Santo. Ah, como é bom! Como é bom ter o privilégio de ser chamada de filha de Deus, de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Como é bom! Como é bom estar bem acompanhado. Porque quando nós estamos bem acompanhados, até nos momentos mais ordinários do nosso dia, até naqueles momentos mais simples do seu dia,
O Espírito Santo de Deus está lá com você. Ele não te abandona. Ele não te deixa. E como é bom estar acompanhada desse Espírito Santo tão maravilhoso, dessa presença que constrange, que consola, que direciona, que ampara. Ah, como é bom que você possa, aí onde você está, sentir essa presença, assim como eu estou sentindo aqui. Você sinta essa presença. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Que você possa abrir o teu coração, que você possa sentir a presença dele aí com você. Aleluia. Oh, és maravilhoso, Jesus. Vamos ler? Já estou toda aqui, ó. Oh, como é bom sentir a presença do Espírito Santo. Como é bom. Use rímel à prova d'água, porque assim você pode chorar e continuar bonita sem parecer um panda. Fica a dica. Glória a Deus. Oh, aleluia. João capítulo 14, versículo 16 diz assim: E eu pedirei ao Pai. Vamos ler a partir do 12? Melhor, vamos ler a partir do 12. Diz assim, para você entender todo o contexto. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E aí Jesus promete o Espírito Santo. Olha só, ele diz: Ei, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com você para sempre. Uau! O Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo vive em você, estará com você. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Uau! Que promessa mais maravilhosa. Senhor Jesus disse: Ei, eu não vou te deixar sozinha. Existe alguém, é o Espírito Santo, é o Consolador. E ele não está do lado, não está distante, ele não está lá na esquina, ele não está só lá na igreja quando você vai lá, ele não está só no teu momento de oração. A Bíblia diz: Ei, olha só, o Espírito Santo, o mundo não pode conhecê-lo, porque eles não o veem nem o conhecem, mas você vê. Mas você o conhece por quê? Ei, ele não está lá fora, ele vive com você, dentro de você. O Espírito Santo, ele habita em você. Será que hoje você consegue sentir essa presença do Espírito Santo? Será que você tem andado bem acompanhada? Amiga, você não precisa ir lá na igreja para sentir a presença dele. Você não precisa se colocar ali no seu lugar, não é só na hora da tua oração, não é só na hora do teu devocional. É em todos os momentos, em qualquer lugar que você vá. Porque a partir do momento em que você aceita Jesus, a partir do momento em que você se rende, o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar dentro de você. Dentro de você, não é fora, é dentro de você.
Será que hoje você tem dado espaço para o Espírito Santo? Será que hoje você pode sentir ele habitando dentro de você? Uau! Vamos para o nosso devocional. Eu já falei tanto e ainda não li o devocional. Vamos lá. Oh, aleluia! Muitas vezes a caminhada é árdua, mas não deve ser solitária. Jesus prometeu que sempre estaria conosco. Ele diz: não os deixarei órfãos, ou seja, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou estar com vocês. Ao ascender, ou seja, ao subir aos céus, Cristo nos presenteou com o nosso amigo, intercessor e consolador, o Espírito Santo. Além disso, a Bíblia é clara ao nos revelar a importância da comunidade de irmãos. Somos tratados, confrontados, santificados e curados quando estamos em unidade com o corpo de Cristo. Além de nós sermos bem acompanhadas com o Espírito Santo, é importante também estarmos próximas das pessoas que caminham com Jesus, das pessoas que também são cheias do Espírito Santo, que também são moradas do Espírito Santo. Você precisa andar com pessoas que carregam a presença do Senhor. Porque assim a sua caminhada ela fica mais leve, ela fica mais fácil. Porque quando você caminha com pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que caminham com Jesus, elas ajudam você a carregar o fardo. Elas te trazem à memória as promessas do Senhor, te trazem à memória quem você é e dizem: ei, não desista, está doendo. Mas a palavra de Deus diz: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e você também vai vencer. A passagem de Lucas 13, referência base para muitos devocionais que escrevi aqui, conta-nos sobre aquela figueira que estava no meio de uma vinha. Você já ouviu essa história, já falei várias vezes aqui. Acho praticamente impossível ler essa parábola e não me atentar ao fato daquela árvore estar sozinha naquele campo. Você olhar, imagina, aquela árvore, olhar ao redor e ela vê que ela era a única figueira. Só existiam vinhas. E eu fico imaginando que deveria ser algo muito grande, porque ele era um fazendeiro, ele era dono de uma fazenda, não ia ter duas, três. Eu fico imaginando que era muito grande aquilo. Era um lugar muito próspero, muito frutífero. Imagine aquela figueira olhando, e ela olhava ao redor e não existia mais nenhuma figueira igual ela. Provavelmente ela se sentia sozinha. E em quantos momentos da nossa vida nós olhamos ao redor e nos vemos rodeadas de pessoas, mas se sentimos sozinhas? Quantas vezes você se sentiu assim, cheia de pessoas ao teu redor, porém se sentindo sozinha? Rodeada por parreiras, ainda que fizesse força, a figueira jamais se tornaria uma delas. Quem sabe ela olhava e se sentia inferior, se sentia diferente, se sentia errada, desajustada, no lugar errado, incapaz. E quem sabe ela fazia forças para ser igual às vinhas. Porém, ela jamais seria uma vinha. Por quê? Porque ela era uma figueira. Não tinha, portanto, ali ao seu redor nenhuma referência da sua mesma espécie que lhe servisse de modelo, já que todas ao redor produziam uvas. Ela olhava e ninguém ali produzia figos. Não existia uma outra árvore para ela olhar e admirar e dizer: olha, se ela produziu, eu também posso produzir. Olha, que fruto bonito é esse fruto que eu vou produzir quando eu começar a frutificar. Ela não tinha uma referência do que fazer, de como ser, de como se comportar.
Por isso a importância de ter pessoas certas ao seu lado. Isso me faz pensar no quanto é necessário nos conectarmos com indivíduos certos ao longo do caminho. Costumo dizer que as pessoas que estão indo para o mesmo lugar acabam se encontrando. Sempre é assim, né? Você está indo para um lugar, você encontra uma pessoa. Algumas vezes já deu ir para alguns lugares, às vezes até de carro mesmo, para a gente começar a ir. E aí um carro vem, passa, daí você passa de novo aquele carro, aí você passa, você vira, você vê que o carro também vira, daqui a um pouco ele vira, você vira também. Aí você diz assim, está indo para o mesmo lugar que eu, acho que ele está indo para aquele evento também, está indo para a igreja também. E realmente, quando você chega lá, realmente a pessoa estava indo para o mesmo lugar que você. Então, é bem verdade isso. As pessoas que vão para o mesmo lugar e em algum momento elas acabam se encontrando. Não tenho dúvidas, por exemplo, que o Senhor apresentará a você as amigas dele durante a sua jornada. Temos falado tanto disso, né? Até já falei aqui sobre o quanto existem algumas pessoas que criticam essa colocação, amigas de Jesus. E precisa ser muito, eu vou dizer, vou ser bem ousada, precisa ser muito ignorante, precisa ser muito orgulhosa, precisa se achar muito santa para dizer que quem diz que é amiga de Jesus não sabe exatamente o que é ser amiga de Jesus. Eu acho que alguém que diz isso não é uma pessoa que é amiga de Jesus. É aquela pessoa que olha um status, olha uma posição e por não se ver naquele lugar, por não se ver digna daquele lugar, acha que quem está naquele lugar está usando Jesus para se promover. É triste isso. Pessoa que acha que quem é amiga de Jesus precisa viver na escassez, precisa viver na pobreza. Amiga de Jesus, esses dias eu ouvi algo, as amigas de Jesus fazem café superfaturado. As tal das amigas de Jesus fazem isso, fazem aquilo. Existem as pessoas, sim, que só se promovem por ego e não é só sobre esse nome. Mas existem aquelas que são verdadeiras amigas de Jesus. E como uma boa leitora da palavra, como uma boa mulher sábia, você vai entender o que é isso, amiga de Jesus. Aquela que conhece a Jesus de verdade sabe que sim, existem amigas de Jesus. Existem amigos de Jesus. E quem é de verdade um amigo de Jesus tem orgulho em dizer sim, eu sou uma amiga de Jesus. E a amiga de Jesus, ela se assenta na mesa com o rei, sim. Ela é próspera, sim, ela é abundante, sim. Mas ela também se assenta na mesa dos humildes. Ela também acolhe os necessitados, sim. Só que o grande problema é que quando as pessoas não vêm fazendo isso, acham que elas não fazem, porque elas postam a mesa dos reis. A Bíblia diz que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então, cuidado para não sair julgando as pessoas por uma fração daquilo que você vê que ela faz. Hoje, graças a Deus, o Senhor tem levantado, e eu louvo a Deus o quanto o Senhor tem levantado mulheres em vários lugares para reunir outras mulheres à mesa. Cada vez mais eu tenho ouvido, você que me segue lá no meu Instagram, você vai ver, eu tenho um projeto, tenho um Instagram chamado A Mesa, é um projeto com mulheres à mesa. Onde ali nós reunimos mulheres num lugar onde ali elas podem ter segurança, é um ambiente seguro, é um ambiente acolhedor. E estas mulheres que são amigas de Jesus, elas se sentam nessas mesas para curar outras mulheres, porque um dia elas já foram feridas. Mas elas também vão, sim, naqueles lugares onde ninguém vê. Só que por conta de muitas verem apenas essa fração que é colocada ali, elas acham que as amigas de Jesus só querem postar fotos bonitas numa mesa arrumada, mas não ajudam o pobre, o necessitado. Cuidado com o que você fala. Cuidado para acabar deixando de sentar numa mesa por não se achar merecedora de estar naquele lugar.
O Senhor deseja que você se assente nas melhores mesas, nas mesas certas, nas mesas que trazem cura, nas mesas que trazem restauração, na mesa das mulheres que entenderam que sim, elas nasceram para ser bem posicionadas, para ser prósperas, abundantes em todas as áreas da vida, para ser curadas e automaticamente poderem curar também outras mulheres. Não tenho dúvida que o Senhor apresentará a você suas amigas nesta jornada, assim como você será conectada a outras figueiras, que por terem vencido suas próprias batalhas serão frutíferas, tá vendo? Frutíferas e cumprem o propósito para o qual foram criadas. Existem muitas figueiras, muitas árvores inférteis, que olham as figueiras frutíferas, que estão ali frutificando, compartilhando do seu fruto, e aí aquela que é infrutífera não se humilha para chegar perto daquela árvore frutífera e dizer assim: ei, o que você fez, como você se curou, como que você começou a produzir frutos, eu também quero produzir. Mas às vezes, por conta do orgulho, da comparação, da inferioridade, ela olha para aquela figueira frutífera, cheia de outras figueiras que querem se tornar também frutíferas ao redor de uma mesa, aquela que se compara, aquela que é orgulhosa, olha e diz que a figueira frutífera está se aparecendo, está querendo se promover. O Senhor está dizendo para você: eu vou colocar ao teu lado figueiras frutíferas, para você olhar para elas, não para você se comparar, não para você se sentir inferior, mas para você olhar para ela e dizer: ei, me ensina como você curou as tuas feridas, como você curou as tuas dores, como você curou as tuas feridas, qual foi o processo que você passou. Eu também preciso me colocar neste lugar. O que você fez? Porque a figueira frutífera, ela sabe o que foi preciso, ela sabe os desafios que ela enfrentou, quantas vezes a raiz dela precisou ser exposta também. Quantas vezes ela precisou ser podada, ser aparada as motivações, ser nutrida, ser adubada as suas raízes, ser cortada, limpada, ela sabe. E por isso ela frutifica tanto. Peça ao Senhor para que Ele coloque ao teu lado mulheres frutíferas, mulheres prósperas, que tenham um casamento frutífero, próspero, uma vida financeira próspera, cheia de frutos, para que você chegue próximo delas, não para se comparar, não para se sentir inferior, não para se sentir incapaz, mas para olhar para elas com um olhar de admiração. E olhar para elas como mulheres que vão te direcionar também a se tornarem mulheres frutíferas. Por outro lado, no tempo certo e no local adequado, você também encontrará mulheres estéreis que precisarão da tua ajuda. Ou seja, sempre vai existir um momento em que você vai estar na posição em que precisa de ajuda, e vai ter momentos em que você vai estar numa posição onde você vai ajudar. Existem momentos em que você vai sentar em determinadas mesas para aprender de quem já passou pelo processo, de quem já venceu o processo da comparação, de quem já venceu o processo da rejeição, em quem já venceu o processo da inferioridade, quem já curou as suas feridas. Você vai ter momentos que você vai sentar nessas mesas para olhar para essas mulheres que venceram as suas feridas emocionais, que venceram os seus traumas do passado e que hoje têm apenas cicatrizes e que hoje frutificam por conta que se permitiram passar pelo processo. Mas também vai ter momentos em que Deus vai colocar você na mesa, aonde as pessoas que estão ao redor de você precisam ser curadas através da tua vida.
Laura, mas eu sou tão pequena. Laura, eu tenho tanto para aprender ainda. Mas Laura, eu tenho tantas feridas ainda. Mas Laura, mas isso, mas eu não sou capaz, mas eu não sei falar. Ei, o Espírito Santo de Deus que está com você é aquele que te capacita. O pouco, minha amiga, que você sabe é muito para quem não sabe nada. Laura, eu não sei pregar. Ei, para de querer performar. Você não sabe performar. Mas falar do amor de Jesus, eu tenho certeza que você sabe. Ai, mas eu não sei falar bonito. O Espírito Santo não quer que você fale bonito. Quer que você seja sincera e compartilhe a verdade que libertou você, que curou você. Então se permita, de tempos em tempos, trocar de mesas. Horas esteja em mesas de pessoas que vão te ensinar. E ora, seja obediente e se colocar em mesas onde você vai ensinar, ajudar outras pessoas que precisam daquilo que você carrega. Além disso, você entenderá que enquanto caminha rumo ao destino de Deus para a sua vida, olha só o que vai acontecer. Você terá que se afastar de algumas pessoas que não estão caminhando para a mesma direção que você. Amiga, essa parte, de verdade, é uma parte muito desafiadora. Chega um momento na vida, e quanto mais nós vamos nos colocando neste lugar, quanto mais nós vamos entendendo que nós estamos num processo de cura, que nós estamos caminhando rumo a um lugar que o Senhor deseja que nós estejamos, mais pessoas vão ficando no meio do caminho. Você começa não vou dizer a deixar de falar, mas automaticamente, por conta do processo em que você vai passando, automaticamente você vai se afastando de algumas pessoas. Você não deixa de amá-las, você não deixa de conversar com elas, você não deixa de admirá-las. Uma vez ou outra vocês se falam, mas já não é mais da mesma intensidade. Por quê? Porque ela está caminhando para um lado e você está caminhando para o outro. Então, não se preocupe. Se durante esta jornada você começar a perder algumas pessoas, se durante essa caminhada algumas pessoas se afastarem de você, faz parte do processo. Lembra? Pessoas que caminham para o mesmo lugar, elas se encontram. E aquelas que não caminham, chega algum momento da vida em que uma vai para um lado e outra vai para o outro. Faz parte da vida. É o fluxo natural da vida. É verdade que não conseguimos caminhar sozinhas. Necessitamos do Senhor e também de outras pessoas. Não queira achar que é só na oração, que é só sozinha, que é só trancada dentro da sua casa que você vai conseguir vencer. Você precisa de suporte, você precisa de pessoas, você precisa do Espírito Santo, mas você também precisa de pessoas do teu lado que oram por você, que intercedem por você, que trazem clareza, que te direcionam, que te orientam. É importante, porém, é crucial discernirmos quem são aqueles que podem nos impulsionar e quem são aqueles que podem nos puxar para baixo. Nós precisamos ter essa clareza. E quem é que nos dá essa clareza? O Espírito Santo de Deus. Quando Ele habita em nós, é Ele que nos dá clareza, nos dá direcionamento. Olha, essa pessoa, você deve caminhar com ela. Essa pessoa você tem que se afastar, porque ela não caminha com você, ela não tem a mesma visão que você, ela não tem os mesmos valores que você, ela não tem o mesmo propósito que você, ela não serve o mesmo Deus que você. Ei, ora por ela, intercede por ela. Mas ela não é uma pessoa para caminhar com você. Essas pessoas você precisa estar próximo, essas aqui você precisa se afastar. É o Espírito Santo que nos direciona. Aí ela traz um testemunho dela aqui. Vamos voltando. Certamente precisamos nos dispor a servir aos outros e ajudá-los em suas fraquezas, mas alguns não querem melhorar. Sabe, aquelas pessoas que você fica insistindo.
Olha, fulano, porque isso vai ser bom para você. Olha, porque tem Jesus. Olha, porque vai na igreja comigo. Olha, você chama, você orienta, você diz que ela precisa mudar, você indica um livro, você indica algo, você indica um devocional, você presenteia ela com algo, com a Bíblia, você chama ela para ir para a igreja. Mas ela nunca tem tempo, mas ela nunca quer, mas agora não dá, porque agora eu estou sem tempo. Ou seja, é a pessoa que ela não quer mudar. Ela entende que a vida dela está ruim, mas ela não quer mudar. Nós precisamos entender que nós precisamos deixar essas pessoas. Orar por ela, mas parar de ficar gastando a sua energia para querer mudar essas pessoas. Às vezes essa pessoa não tem os mesmos princípios que os nossos, nem andam no mesmo rumo. E aí, ao invés de você avançar, você se atrasa. Por quê? Porque você está preocupada em querer levar junto com você uma pessoa que não quer ir junto com você. É lógico que quando nós começamos a mudar a nossa vida, é lógico que quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos algo que nos transforma, que muda a nossa vida, que nos traz clareza, nós queremos que todo mundo viva aquilo. Você quer que todo mundo ao seu redor viva a mesma experiência que você viveu, sinta a mesma coisa que você sentiu. E nós tendemos ao quê? A querer que essas pessoas também venham, também façam parte disso. A gente convida, você precisa ouvir isso, você precisa participar, você precisa ir na igreja, você precisa, porque isso vai ser bom para você. Só que aquela pessoa não está caminhando na mesma direção que você. Aquela pessoa não está com a mesma visão que você, não está com os mesmos valores que você. E ao invés de você continuar a caminhada, você fica travada, ela te atrasa, porque você quer levá-la junto. É como se você quisesse caminhar com algo te puxando para trás. Então hoje, amiga, faça uma análise. Quais são as pessoas que você precisa deixar? Apenas continuar orando por ela, mas deixar ela para trás, porque ela está atrasando a tua vida. Ela está atrasando o teu processo de... Ela está atrasando a tua jornada. Quem são essas pessoas que você realmente precisa deixar para trás? Em alguns casos, até mesmo ela acaba fazendo o quê? Ela acaba fazendo que a gente venha regressar, atrasar de fato a nossa trajetória. Por isso, aprenda a se cercar de pessoas certas. Ore e peça ao Senhor que lhe mostre quem são aquelas que devem continuar em sua vida e quem são aquelas que têm lhe causado mal e lhe afastado dos caminhos de Deus. Ouça a voz de quem? A voz do Espírito Santo e clame por discernimento. Ele lhe mostrará o que fazer, como e quando agir. Por isso, amada, você precisa estar bem acompanhada, primeiro, do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos bem acompanhadas do Espírito Santo de Deus, ele não deixa nós permanecermos ao lado de pessoas que não estão alinhadas com ele. Ele não nos deixa ficarmos em lugares onde a presença dele não é bem-vinda. Você começa a ficar incomodado. Quando você é bem acompanhada, quando você chama o Espírito Santo, quando você permite que o Espírito Santo more dentro de você, automaticamente você não se sente bem em determinados lugares, você não se sente bem com determinadas pessoas. Porque é ele que te traz direcionamento, que te traz clareza. Por isso, amiga, peça ao Espírito Santo quais são os lugares, quais são as pessoas que eu devo me afastar. O meu desejo é que, diferentemente daquela figueira, você possa frutificar e alimentar muitos nesta geração. Oro a fim de que você seja uma resposta de Deus para a sua família, para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua nação. E se o Senhor permitir para este mundo que você, amiga, que está aí do outro lado, você seja a resposta de oração para alguém que precisa. Como é maravilhoso, como é lindo quando alguém chega e diz assim:
Você é resposta das minhas orações. Eu estava orando e o Senhor me trouxe você. Eu estava orando e de repente você apareceu. Eu estava orando e aquilo que você falou de repente apareceu para mim. Nossa, como isso que você disse agora faz todo sentido. Como é maravilhoso ser resposta das orações de alguém. Por isso, todos os dias, peça ao Espírito Santo, que a minha vida seja um verdadeiro testemunho. Que tudo que eu falar seja para curar, seja para edificar, seja para transformar a vida de alguém. Eu sempre falo para as minhas clientes, para as pessoas que chegam até mim, eu falo, a minha missão é que todas as pessoas que chegam até mim saiam melhores do que quando elas chegaram. Toda pessoa que entra no meu Instagram, ela precisa sair melhor do que como ela chegou. Quando ela vê um stories meu, ela precisa sair melhor. Quando ela vê uma postagem minha, aquilo precisa de alguma maneira, por mais pouquinho que seja, mas precisa trazer uma clareza, um direcionamento, uma luz para a vida dela. Por onde eu for, eu preciso ser luz na vida de alguém. Seja num olhar, seja num bom dia, seja numa palavra, numa atenção, alguma atitude minha, por onde quer que eu passe, precisa mudar a vida de alguém. Logo deixo o conselho final. Faça boas alianças em sua caminhada. Não fique apenas trancada em seu quarto de oração. Não fique isolada, amiga, só você sozinha. Tem amigas de Jesus, que caminham com você. Sente na mesa para tomar café com as mulheres que vão compartilhar da palavra de Deus, que vão orar, que vão interceder, que vão estar com você. Rodeie-se de pessoas certas. Precisamos um dos outros, necessitamos de comunhão. Carecemos do corpo de Cristo. Sozinhas não conseguiremos, mas juntas, como a noiva de Cristo, venceremos e chegaremos até o fim. Tenho vivido momentos nos quais peço ao Pai que me apresente as suas amigas. Gente, quando esse devocional foi escrito, gente? Eu nem sei que ano esse devocional foi escrito, vocês sabem? Deixa eu ver aqui. Essa edição está dizendo 2023. Deve ter sido isso, né? Gente, lá em 2023, a Viviane já dizia que ela orava para Jesus apresentar as amigas dela. E cada vez mais o Senhor tem levantado mulheres que dizem: eu sou amiga de Jesus. Peça para o Senhor apresentar a ti as suas amigas. Mulheres que são próximas de Jesus. Mulheres que hoje pela manhã já estiveram aos pés do Mestre. Mulheres que começaram seu dia dizendo: bom dia, Espírito Santo. Mulheres que começaram seu dia falando com Jesus, agradecendo, entregando o dia para Ele. Mulheres que começaram o dia na presença dEle, entregando a vida para Ele, entregando o dia para Ele, confiando nele. Não estou falando de espiritualidade exposta ou revelações extraordinárias. Não é sobre aquela que você olha lá. Não. É sobre aquela que a sua vida, o seu testemunho, mostra que ela é uma amiga de Jesus. E sim, de pessoas simples como Jesus, que são gente como a gente, mas possuem uma vida espiritual saudável e genuína. Precisamos delas. Ore a Deus sobre os seus relacionamentos. Uau, que devocional poderoso. Eu não sei você, mas eu fui muito tocada pelo Espírito Santo hoje. Eu fui constrangida pelo Espírito Santo hoje. Assim como todos os dias. Mas tem dias que é diferente. Que ao sair daqui hoje, você possa ir para o teu lugar secreto e analisar. Ir para o teu lugar secreto, eu sempre falo, não fique só com as minhas palavras. Não fique só com o que eu estou falando para você aqui, mas tenha o teu momento com o Espírito Santo, tenha o teu momento com o Senhor, porque Ele deseja revelar a você
coisas que é somente para você, que não é para mim, que não é para tua amiga, que não é para outra mulher que está vendo esse devocional. Ele vai revelar somente para você e é lá no teu lugar secreto. Peça para ele trazer clareza, te mostrar quem são as pessoas que precisam estar com você nesta jornada. Amém? E se você assistiu esse vídeo até o final e ainda não é inscrito aqui no canal, amiga, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, se essa palavra falou com você, se fez sentido para você essa mensagem, curte esse vídeo, porque assim o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Ativa o sininho para ser lembrada toda vez que um novo vídeo for postado. E se você lembrou de alguém que merece ouvir essa mensagem de hoje, se merece fazer parte dessa jornada de devocional, compartilhe esse vídeo com ela e diz: ei, amiga, o Espírito Santo tem uma mensagem para você nesse dia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui amanhã para mais um dia de devocional. Fique com Deus.